Vamos seguir falando então, gente, sobre esse oferecimento de denúncia pela Procuradoria-Geral da República ao STF ontem à noite, agora com um convidado. Vamos receber o advogado criminalista Pier Paolo Bottini, a quem agradeço a participação. Doutor, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Lívia, bom dia, Marcelo, bom dia a todas e todos que nos assistem. Doutor, para a gente começar a organizar aqui na nossa cabeça a cronologia prevista para o caminhar agora dessas investigações. Denúncia oferecida pela PGR ontem. Agora o próximo passo é um parecer do relator, do ministro Alexandre de Moraes, à primeira turma. E aí, quais serão depois disso os próximos passos? Claro, pensando num eventual acolhimento dessa denúncia pela PGR. Lívia, é importante a gente fixar aqui uma cronologia, né? O primeiro passo aqui vai ser notificar, citar os acusados para que eles apresentem uma defesa preliminar, né? Então, eles precisam apresentar ali as razões deles pelas quais eles entendem, como eles já disseram, que essa denúncia não tem que nem ser recebida, ou seja, que o processo nem deveria começar. Então, uma vez feita essa resposta pelos denunciados, aí sim a primeira turma do Supremo Tribunal Federal vai analisar tanto a denúncia quanto as defesas e vai decidir se abre ou não abre o processo penal. Se ele entender que essa denúncia tem começo, meio e fim, ou seja, ela descreve adequadamente os fatos, então ele recebe a denúncia e aí tem início o processo penal, que é quando vão ser ouvidas as testemunhas. Vamos lembrar que cada um dos denunciados pode apresentar até 8 testemunhas, então um número grande de testemunhas que deve ser ouvido aqui. Podem apresentar documentos, podem pedir perícias, então você tem um trabalho grande aí do que a gente chama em direito penal de instrução, ou seja, de produção de provas perante o Supremo Tribunal Federal. Depois, ao final, o Ministério Público apresenta o que a gente chama de razões finais, então depois de produção de prova, ele diz o que ele entende daquelas provas, a defesa faz as suas razões finais e aí isso vai ser submetido ao julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Pier Paolo, esse julgamento, esse foco é inédito no Brasil? Não, mas a gente já teve, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, e essa é uma característica do nosso sistema, ele tem competência para fazer julgamento de ações penais de certas pessoas ou de certas autoridades. A gente vivencia isso há muito tempo, mas nesse tamanho, com esse número de réus, eu acho que o que a gente só teve comparado foi o mensalão, né, lá em 2011 e em 2012, onde 40 pessoas foram denunciadas. Antes disso e depois disso, nós tivemos inúmeros processos penais sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, mas com um número menor de pessoas. Agora voltam mais de 30 pessoas sendo denunciadas, o que vai exigir do tribunal certamente uma mobilização para ouvir essas testemunhas, para analisar essas provas. Mas nós temos sim precedentes e acho que hoje o Supremo está muito mais preparado para acompanhar esse processo de produção de prova. Por isso que eu acho que vai ser mais rápido do que o mensalão, que durou ali alguns anos para que essa fase fosse superada. Mas, Pier Paolo, eu falo no foco da tentativa de golpe. Já houve algum julgamento nesse sentido? Não, desculpa, em relação a esse tema, não. Pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos depois da Constituição de 88, não houve apreciação, a não ser nos casos do 8 de janeiro, que são casos específicos e pontuais, em que aquelas pessoas que participaram daquele movimento de entrar no Supremo Tribunal Federal, no 8 de janeiro, houve sim o julgamento pelo Supremo e os crimes pelos quais eles foram acusados, julgados e alguns condenados foram esses crimes aqui que agora se atribuem também ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Deise? Essa denúncia da PGR contra o Bolsonaro, ela envolve algumas acusações que são crimes de difícil comprovação, né, no direito penal. Eu queria saber quais são os principais desafios probatórios que a acusação do ex-presidente vai enfrentar e se nesse cenário que a gente tem hoje de forte polarização política, existe o risco de que esse processo seja percebido mais como um embate político do que jurídico. Então, Deise, eu acho que esse é o grande desafio do Supremo Tribunal Federal, né? É manter essa discussão no nível técnico, no nível jurídico e tentar evitar ser contaminada por essa polarização. Eu acho que os dois temas centrais dessa discussão, e é claro que a gente está falando de uma discussão dinâmica, então não tem muito como a gente antecipar, mas eu acho dois temas que vão ser discutidos. Um é se realmente esse golpe começou a ser executado ou ele ficou só na fase da preparação e da intenção, porque, tecnicamente, direito penal, se um crime fica só na fase da cogitação ou da preparação, ele não é punível. Então, a discussão aqui é
houve ou não o início da tentativa de golpe, mas eu acho que aqui a Procuradoria-Geral da República, na sua denúncia, trouxe elementos robustos e consistentes que mostram, sim, que essa linha foi ultrapassada, ou seja, houve, sim, um início, uma discussão de minutas de decretos, houve uma série de atos que apontavam para o início dessa tentativa de golpe. E um segundo tema que vai ser discutido é a participação de cada um. Como vocês mesmos disseram, a defesa do ex-presidente diz, olha, independentemente do que aconteceu, o Bolsonaro não sabia, não participou, não coordenou. A Procuradoria da República diz e traz elementos dizendo que sim, que ele sabia, que ele participou de reuniões, que ele foi informado. Então, eu acho que é essa discussão que vai pautar o Supremo Tribunal Federal e esperemos que o Supremo, assim como a defesa e a acusação, façam um trabalho técnico, até porque isso é muito importante, porque será um precedente para vários outros casos. Agora, Pier Paolo, a gente mostrou agora há pouco uma reportagem falando sobre a articulação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional, ou pelo menos a tentativa de que haja alguma articulação para que propostas que estão no radar sejam discutidas e que possam vir a beneficiá-lo em relação a essa inelegibilidade. Aqui eu destaco o projeto de lei da anistia, o projeto de lei que altera regras da ficha limpa. E alguns especialistas ouvidos nessa reportagem disseram que o fato de agora essa denúncia oferecida, esse inquérito, ser algo muito longo e muito complexo, envolvendo muitas autoridades, dificilmente haverá uma decisão do STF, segundo esses especialistas, até as eleições de 2026. E que sem uma condenação ou não do ex-presidente Jair Bolsonaro e havendo a aprovação dessas leis que o beneficiariam, ele poderia sim se candidatar a uma eleição como presidente da República em 2026. É mais ou menos esse cenário que você vê também como possível? Talvez não determinante, mas como possível? Lívia, o Brasil é um país em que as coisas mudam com uma rapidez muito grande, mas vamos tentar aqui fazer como você está fazendo, uma fotografia do que pode acontecer. A gente está falando aqui, em primeiro lugar, hoje o Bolsonaro está inelegível, não pela prática de um crime, mas por conta de um ilícito eleitoral, pela justiça eleitoral, tá? Então, essa inelegibilidade seria afetada, sim, por uma alteração da lei da ficha limpa. Então, se for aprovada, por exemplo, uma redução do tempo de inelegibilidade da lei da ficha limpa, isso faria com que essa inelegibilidade, essa inelegibilidade, ela seria afastada e ele poderia se candidatar. Agora, em relação a esse processo que nós estamos falando, é um processo criminal. Portanto, ele não é afetado por qualquer alteração na lei da ficha limpa. Ele não pode ser alterado, ele não vai ser afetado por essa alteração da ficha limpa. No entanto, uma proposta de lei de anistia, aí sim, poderia extinguir a punibilidade do ex-presidente em relação ao processo criminal. E aí sim você teria um benefício dele em relação a esse processo legislativo. Aquilo que a Deise colocou, né, um pouco misturar política com o direito, né? O tempo de análise desse processo vai ser, de fato, determinante. Se tudo ficar para 2016, vai parecer que é justamente condená-lo justamente no ano eleitoral presidencial. Pois é, essa é uma questão, tá? Pelo que nós temos ouvido, o Supremo Tribunal Federal, ele tem se organizado para tentar julgar isso esse ano, tá? Hoje o Supremo Tribunal, primeiro, esse julgamento é feito por uma turma, então há uma agilidade maior e o Supremo hoje tem condições e tem capacidade de organizar, de ouvir essas testemunhas de uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil e muito mais ágil. Então, é possível, sim, ao contrário do mensalão, que essa ação penal, ela se encerre ainda esse ano. Mas, mais uma vez, é muito difícil de antever. O número de testemunhas vai ser muito grande, o número de provas a ser apresentado também é muito grande, e isso vai demandar um esforço muito grande do relator e da primeira turma para resolver, para tentar encerrar isso num tempo hábil. Mas a intenção, pelo que eu tenho ouvido do Supremo Tribunal Federal, é justamente encerrar isso esse ano. Nós conversamos com o advogado criminalista Pier Paolo Bottini para a gente entender um pouco melhor sobre os próximos passos após o oferecimento dessa denúncia pela Procuradoria-Geral da República ao STF. E ficou claro, doutor, muito obrigada pela contribuição, um ótimo dia. Muito obrigado, bom dia para vocês.